de ministrar aulas há muitos anos, de liderar equipes policiais, e ali você precisa de o tempo todo estar comunicando, aqui é diferente. Aqui nós temos que redobrar a responsabilidade, em todos os aspectos, seja em relação às nossas atitudes no mundo, ou seja, as nossas atitudes em relação ao mundo espiritual. Eu gostaria de, você sentado aí mesmo, de fazer uma oração especial para que Deus possa manter essa unção. Aqui, bem provavelmente, em nível mundial, é o metro quadrado em que mais se tem a unção do Senhor Jesus. Quem tiver dúvida disso, está num outro patamar. Mas Deus te dá a oportunidade de você se conectar a esse corpo e ter o prazer, o privilégio de vivenciar, de vivificar as obras do Senhor, a unção do Espírito Santo. Senhor Deus maravilhoso, soberano Pai, Jesus querido, Deus santo, nós te pedimos, ó Deus, permissão, Pai, para falar em Teu nome aqui nessa noite. Que o Teu Espírito Santo, Deus, esteja, Pai amado, de uma forma muito forte, Deus, nos corações de todos nós. Da mesma forma, Senhor, que Tu falastes comigo durante a semana, sobre essa palavra, Deus, que o Senhor possa também, do mesmo modo, através do Teu Espírito Santo, através desse sacerdote, Pai, que se curva diante de Ti, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor possa ministrar aos corações dos meus irmãos e das minhas irmãs. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluias, glórias a Jesus, glória a Deus, amém. Ficou lindo, hein? Amém, aleluias. Nossa temática mudou, né? Agora a gente, mais uma vez, vamos falar sobre honra, só que numa vertente diferente, tendo a honra como expansão. Expansão, meus irmãos, não é só o crescimento físico, estrutural da igreja. Essa expansão, ela é muito mais para mim e para você do que para a igreja física. Claro, evidentemente, que se nós crescermos, nós também iremos fazer com que a igreja física cresça. E isso é muito bom, é maravilhoso. Mas a igreja, ela precisa crescer de uma forma ordenada, organizada e saudável. Nós temos visto um movimento muitíssimo grande também, robusto, de igrejas que abrem de uma noite para o dia e depois elas se fecham da mesma forma. Nós temos visto pregadores coach, nós temos visto pregadores rasos. Rasos como, pastor? Rasos porque não bebem da palavra do Senhor. Eles leem certas partes da palavra, principalmente aquelas em que o Senhor se apresenta como um abençoador, e ali aquela igreja bomba. Ela não cresce, ela incha. E como qualquer ferida que incha, uma hora ela vaza. E quando ela vaza com aquela viscosidade, com aquela impureza que chega a feder. Me desculpe o uso da expressão. E nós temos que cuidar disso. E é baseado nessa palavra de hoje, falando sobre honra, né, que nós vamos tentar ajustar alguns ensinamentos, para que esses ensinamentos façam de mim e de você um crente com maior qualidade. Amém? Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Ruth. É um livro, um dos menores livros da Bíblia também, tem 4 capítulos, mas é de um ensinamento maravilhoso, né? Para nós, serve de exemplo para muitos aspectos, mas nós vamos ter em mente aqui e tentar falar para vocês aspectos relacionados à honra para nós expandirmos. Ruth, capítulo 1, nós leremos do versículo 8 ao versículo 18, amém? Leitura rápida, uma história agradável e que com toda certeza vai coadunar com as suas expectativas. Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada um na casa de seu novo marido, e dê um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não,
nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas. Que sogra maravilhosa, hein? Tratando as noras como filhas. Eu lembrei de um exemplo, pastora. Minha mãe tratava as noras como filhas. Né, meu bem? Minha sogra também me trata como filho, graças a Deus. Voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ela debatendo com as noras de uma forma racional, né, sustentada num pensamento crítico, mostrando para elas aquela realidade, tentando consolar elas. Esperança até que viessem a crescer? Ficaria tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Lembrei da pregação da pastora Luciene, quando nós nos revoltamos com as ações do Senhor. Nós estamos no meio do processo, no meio de propósito, no meio de lutas, e aí a gente se vê sem saída, e a saída está ali muito próxima, e a gente não enxerga, e a gente passa a nutrir um sentimento negativo contra Deus. E aqui eu pergunto para os irmãos, essa mulher, Noemi, se fosse vocês, vivenciando o que ela vivenciou, e aqui nós poderíamos falar da esposa de Ló, vivenciando o que ela vivenciou, nós nos colocaríamos numa situação diferente? Nós entenderíamos a ação de Deus ceifando a vida do seu esposo ou da sua esposa, ceifando a vida dos seus 2 filhos? Que nível de espiritualidade que eu estou hoje, e você está também, para entender isso daqui? Vejam que ela, ao mesmo tempo que ela adverte as noras para que elas voltem para suas casas, perto de suas mães, de sua família, ainda dentro da terra delas, ela ao mesmo tempo mostra uma característica de uma situação que ela estava numa depressão profunda ao extremo, e ela exacerbou nesse momento. Eu não estou aqui para falar sobre isso, mas é só uma pontuação, um parêntese, para que nós pensemos sobre isso. Será que estamos preparados para isso? Uma luta tão pesada como essa? Amém. Eu vou ser bem franco para os irmãos, né? Estou aqui para ser franco, e aqui a gente tem que ser verdadeiro. Eu acho que eu não estaria preparado para isso. Tenho buscado o Senhor, muitíssimo, mas nesse nível é complicado, é difícil de chegar, mas nós vamos chegar lá. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Rute respondeu, agora de uma forma mais severa: não insista para que eu a deixe, nem obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei, e onde que pousar, ali também pousarei. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue. Olha para vocês verem que autoridade. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Rute estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Fora isso, meus irmãos, eu quero ler rapidamente lá em Romanos 12, 10, que diz o seguinte: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Difícil de ser aplicado também, muito complicado. O que nós podemos extrair dessa leitura, de uma história muito simples, porém recheada de aspectos que chamam a nossa atenção e que merecem ser notados de uma forma muito especial? Aqui nós temos a história de uma mulher, Noemi, casada com
Elimeleque estavam passando por uma situação dificultosa em Belém, Judá, uma situação por questões geográficas, físicas. A região em que eles viviam tinha sido atingida por uma crise muito grande, uma seca muito grande, a ponto de faltar alimentos. E Elimeleque, apesar de ter posses, e as posses naquele momento, naquela circunstância, não valiam quase nada, praticamente nada, ele resolve ir para outro lugar. Ele vai para outra região. E ali nessa outra região, ele vê a perspectiva de que as pessoas daquele lugar, a situação daquele lugar, poderiam ajudá-lo melhor naquela terra. Ele vai para Moabe. Lá naquele lugar existia uma fartura diferente, existia uma situação política diferente. E ele parte para lá, deixa tudo para trás, pega os seus 2 filhos, Malom, eu acho que a pronúncia é essa, Malom está tranquilo, mas Quilom, a Bíblia, quando a gente faz a transferência do original hebraico para o português ou outras línguas, tem algumas modificações em relação à pronúncia. Então, se algum irmão estiver aqui em cima pregando, não preocupa com pronúncia não. O importante é que o recado foi transmitido. Eu me preocupo, por quê? Porque nas circunstâncias em que eu vivo, eu preciso de fazer uma pronúncia melhor, mas isso não importa. O que importa é que você entregou o recado. Então, Elimeleque, mas Noemi e os seus 2 filhos, Quilion e também Malom, partem para essa região de Moabe. O que era Moabe nessa época, pessoal? Irmãos, era uma região próxima distante do Mar Morto, uma distância muito pequena, do lado leste. Ela foi fundada por Moabe, né? Por isso quem nascia em Moabe eram os moabitas, e ele era filho de Ló. Então ele veio de uma cisão, uma ruptura do povo de Deus, e eles ficaram naquela região. Aquela região era muitíssimo complicada. Eles eram inimigos declarados aos israelitas. Aí vocês podem perguntar, mas por que Elimeleque resolveu ir para lá? Irmãos, são circunstâncias que Deus coloca na vida dos irmãos, e ali era essa situação. Diz alguns estudiosos, como Flávio Josefo, historiador, diz que naquela região, apesar da beligerância com Israel, existiam pessoas que conviviam bem com os israelitas. Bem provavelmente, Elimeleque tinha essa boa relação nessa região, por isso ele foi para lá. E lá tinha pão bastante para que eles fossem sustentados. Mas como nós não governamos nossas vidas, nosso barco é guiado por Jesus, ali acontecem certas coisas que eu e você talvez não conseguiríamos passar. Elimeleque falece. Os 2 filhos dele casam com mulheres amalequitas. Um casa com Ruth e o outro casa com Orfa. Dessa união, com a distância temporal de uns 10 anos aproximadamente, desde a chegada deles a Moabe, nenhum filho nasceu. E acontece que uma enfermidade veio e ceifou a vida desses 2 filhos de Noemi. E Noemi, além de viúva, ficou sem os 2 filhos, naquela situação em que nós pontuamos agora há pouco, onde nós abrimos um parêntese. E ela ouviu dizer que lá na terra de Judá, lá em Belém, as coisas tinham melhorado. Nessa época, quem governava não era rei, não existia monarquia nessa época. O que existia era um governo de juízes. Inclusive, o livro que antecede Ruth é o livro de Juízes. E essa administração solta causou essas situações de desorganização naquela região, que eles não conseguiram se manter ou se suster, e houve nessa época uma emigração muito grande. Pessoas que saíram dali para buscar sobrevivência em outros lugares. Foi por isso que eles foram para lá. Dito isso, Noemi, voltando ao texto, Noemi faz uma escolha dura. Vejam, viúva. Ela não tinha ninguém que prezasse por ela. Ela não tinha ninguém que elaborasse e lhe entregasse os alimentos para a sua sobrevivência.
Ela enxergava nas suas noras filhas, mas mulheres. As mulheres eram, e é até hoje naquela região, muitíssimo discriminadas. Elas não tinham como se manter ou garantir a manutenção de outras pessoas. Nesse sentido, ela parte de volta. Ela parte de volta. E as noras vão acompanhando. Aí eu fiquei a questionar, Senhor, diante dessa situação, Noemi sendo severa com as noras, mandando elas voltarem, como é que era a vida dessas pessoas antes? Deixaram pai, mãe, irmãos, uma história toda para trás. E eram pessoas que seguiam vários deuses, tinham costumes diferentes de Noemi, de Elimeleque. Mas de certa forma, naqueles anos todos juntos, elas acabaram aprendendo os seus costumes. Mas de uma forma muito especial, Ruth. E elas poderiam concordar com a sogra naquele primeiro momento. Realmente, a senhora está idosa já, né, não consegue trabalhar, não tem motivo humano, racional, objetivo para que eu permaneça com a senhora. Vou-me embora. Mas ela insiste ainda mais. Ela insiste, olha, eu não posso gerar filhos, eu não tenho filhos no meu ventre, mesmo se tivesse, vocês teriam que esperar muitos anos para que eles crescessem, para que vocês casassem. Ela sendo também racional com elas. Orfá pensa pela segunda vez. E pela segunda vez ela dá um beijo na sogra e vai embora. É a primeira a retroceder. A pergunta que eu faço para os irmãos é: quantas órfãs tem aqui nessa noite? Eu fiz essa pergunta para mim. Quantas órfãs existem no mundo? Quantas pessoas, por pensamento próprio, por escolha própria, sustentado naquilo que pensa sobre o mundo, ou naquilo que pensa sobre Deus, de uma maneira equivocada, absurda, atrapalhada, tem se posicionado dessa forma? Quantos de nós temos retrocedido, quando na verdade nós tínhamos que prosseguir? Deus chama a nossa atenção, e até agora nós não falamos de honra. Até o presente momento, nós não falamos sobre honra. Foi honrada a atitude de Orfa? Vocês poderiam contra-argumentar comigo, mas pastor, ela apenas atendeu o pedido da sogra. Ela repensou. E quando ela olhou para trás, que ela lembrou que tinha mãe, pai, a Bíblia não fala isso, mas elucubrando aqui, pode ser que ela tenha pensado como era a vida dela no passado. Eu vou para uma terra desconhecida com a minha sogra já velha, nem sei o que vai dar lá, meu sogro deixou uma parte da herança lá, mas já perdeu tudo, não tem nada lá, eu vou às cegas. Não, eu vou voltar para casa e vou casar, quem sabe, com um homem moabita. Não sei se foi assim, mas diferente dela, nós temos Ruth, que viveu o mesmo tempo que ela, debaixo daquele mesmo teto, que aprendeu como é adorar um Deus único, como é se dispor a servir alguém. Com toda certeza, meus irmãos e minhas irmãs, ali naquele lugar, Ruth serviu a todos eles. E nós percebemos isso através da fala de própria Noemi, que ela fala: vocês abençoaram os que já foram, que é o sogro e que são os maridos. Que Deus as abençoe. Mas a Ruth, ela não queria apenas essa fala, essa teoria desse Deus que poderia abençoá-la, porque ela via a sogra sendo abençoada e ela também, de certa forma, sendo abençoada. E ela chama a atenção da sogra e diz: não, a senhora está proibida de falar isso para mim, eu vou com a senhora, meu negócio é para frente,
Meu negócio é prosseguir, meu negócio é ir para o alvo. Eu sei o que o Deus que a senhora serve tem para a senhora e tem para mim. Eu vi essas práticas aqui. Eu vou. Se a senhora morrer, eu vou morrer junto. E é só isso que me separa da senhora. Isso nada mais é, meus irmãos e minhas irmãs, que um ato de honra. Aqui começa a pregação. Ali naquela decisão de escolher andar com a sogra, ela, uma mulher sem perspectivas, já velha, indo para a região em que ela não conhecia, mas conhecia só por ouvir dizer, ela parte para lá. E lá, ela tem várias atitudes que sustentam, ou vivificam, ou edificam de uma forma diferente, aquele primeiro ato de honra. Aquele primeiro ato de honra. Aqui nós temos o primeiro aspecto. Ruth escolhe a honra mesmo em tempos difíceis. Eu quero transmudar isso para a nossa realidade. Em tempos difíceis, em tempos de lutas, em tempos de agruras emocionais, psicológicas, materiais, nós temos honrado um ao outro. Nós temos honrado ao Senhor. Nós temos dentro desse processo de dificuldade agradado ao Senhor, como Ruth o fez. Meus irmãos, a honra, na verdade, ela não é um sentimento. A honra é uma decisão. Você não nasce praticando honra. Você adquire dentro do seu caráter cristão. Cadê os alunos da teologia? Nós falamos sobre caráter cristão. Nós trabalhamos 4 semanas. E aqui, para vocês, alunos maravilhosos, nenhum pastor tirou menos de 8, foram aprovados com sucesso. E eles entenderam que honra está relacionada ao caráter e também à personalidade. Fizemos a diferenciação de uma coisa ou de outra. Não vou trazer isso aqui agora. Aos curiosos, façam suas matrículas para que seja ministrada essa aula aí. Nessa decisão, meus irmãos, a honra nos permite escolher, mesmo não tendo valores. Quantos de nós na rua, vendo o irmãozinho deitado ali, numa condição de rua, temos a coragem de chegar nele e a princípio, aquele fenótipo, aquela característica externa dele, sem conhecer nada do seu interior, até que ponto aquilo te atrai? Para você abraçá-lo, para você honrá-lo com um prato de comida, para você honrá-lo com uma roupa nova, para você honrá-lo em fazer o bem na vida dele, achando um lugar para ele. Quantos de nós fazemos isso? Ruth quer mostrar, essa primeira característica de Ruth, quer mostrar isso para nós. Nós temos que olhar para o irmão, e aqui nós estamos falando de uma forma muito especial sobre honra, no seu sentido horizontal, do irmão para o irmão, do irmão para o pastor, do irmão para o presbítero, sem distinguir função, cargo, cor de pele, nada disso. Até que ponto nós temos a coragem de realmente ou verdadeiramente honrar esse irmão? Entendido isso, que honra é uma decisão, nós temos que ver outra qualidade ou tirar outra lição em relação à história de Ruth. Ruth se submeteu aos costumes e à direção de Noemi, que estava o tempo todo sob a direção de Deus. Mesmo Noemi questionando a Deus, tem alguma dúvida aqui, irmãos, de que ela estava sob a direção de Deus? Nenhuma. Ela falou aquilo da boca para fora, e eu tenho certeza que Deus, na sua infinita misericórdia e conhecimento infinito também, Ele entendeu. Olha, ela perdeu 2 filhos, ela perdeu o esposo, isso aí é da boca para fora. Mas nada impede-nos de entender que Noemi estava sim sob o direcionamento de Deus. Tanto é que ela volta para Belém e lá encontra pão, e lá encontra sustento. Isso pode não estar nesse primeiro capítulo
que a gente não leu, mas nos seguintes, e nós vamos citar alguns, ela com toda certeza estava sob esse direcionamento, que chega lá e eles têm uma vida farta, por conta dessa questão da honra. Então Ruth, se submetendo a esses costumes, ela mostrou que ela não só conhecia a honra no mundo das ideias, mas também conhecia a honra na prática. Nós ouvimos falar de honra, 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 mas muitos de nós ainda temos o temor, ou não temos a coragem de colocar essa honra em prática. Nós sentamos nas cadeiras, nos bastidores, vemos as coisas acontecer e não fazemos nada. Não nos alavancamos para que melhoremos nesse sentido. Hoje, meus irmãos, a gente tem visto um mundo completamente negativo. Um mundo completamente dominado por Satanás. Eu tive a curiosidade de estudar um pouco mais sobre a mente humana. Fiz uma especialização nesse sentido, em psicanálise, né, para minha profissão também, é claro. Né, eu analiso pessoas o tempo todo, né, somente os que resolvem partir para o lado mal. Muitos, a gente tenta corrigir um pouquinho, mas é difícil, viu, irmãos? Então, assim, muitos especialistas, muitos doutores em psicologia e psiquiatria, né, neurocientistas, mostram que essa geração de agora, que é a geração Z, alguns falam Z, e depois falam que está surgindo a alfa, é a pior de todas elas. No sentido de que as suas personalidades foram desvirtuadas por uma série de circunstâncias, uma série de situações que fugiram ao controle dos pais, que se acomodaram e também foram atingidos por esses defeitos de personalidade, a ponto de gerar o que nós temos aí hoje. A ponto de gerar pessoas que se apaixonam por uma árvore, se declaram e casam com a árvore. Veja que absurdo. Pessoas do mesmo sexo que se casam. É o cumprimento de Apocalipse mesmo nos tempos atuais. O que eu posso fazer por essas pessoas? Eu devo relegá-las ou eu devo amá-las? Pergunta difícil de ser respondida. Mas eu, enquanto cristão, um homem que pratica honra, vocês, cristãos, que praticam honra, ou que não praticavam, mas em nome de Jesus praticará, nós temos que acolher essas pessoas. Venham da forma em que estão, porque aqui vocês vão ficar, mas não vão estar da forma como estavam. Muitas igrejas têm descumprido isso. Venham da forma como estão e fiquem da forma como estão. Aqui é lugar de transformação, meus irmãos. Aqui é o lugar em que as pessoas têm que chegar e sentir a presença de Deus através da minha vida, através da vida de vocês. Para que elas sejam ou estejam num processo de mudança. Porque senão, nós podemos fechar a igreja. Fadados a um insucesso. Se essas pessoas virem para cá e não entender quais são os propósitos de Deus para a vida delas, e se sentirem tocadas por Deus, a ponto de abandonar aquilo que aos olhos de Deus é pecado, nós vamos estar fadados ao insucesso. Nós temos que ter essa ligação direta com Deus para entender isso o tempo todo. O tempo todo. E aí, dentro dessa perspectiva, dentro desse segundo ponto, eu anotei aqui o seguinte: honrar é se posicionar com humildade. Deus honra os que se dispõem a aprender, servir e obedecer. Honrar é se posicionar com humildade. Deus honra os que dispõem a aprender, servir e obedecer. Irmãos, não existe lugar melhor, não existe circunstância melhor do que essa aqui, nesse momento, para nós reconhecermos isso. Deus não está de olho no seu cargo, Deus não está de olho na sua função, Deus não está de olho na sua condição financeira, mesmo porque foi Ele que nos deu tudo isso. O que Ele quer são pessoas de coração humilde. O que Ele quer são pessoas dispostas, efetivamente,
de não só viver o que você está ouvindo aqui na igreja, mas de você viver e vivificar de forma prática esses ensinamentos. Ficar sentado aí ouvindo, e depois na segunda-feira você esquecer tudo que aconteceu aqui, e não praticar aquilo que o Senhor quer que você pratique. Meu irmão, nós não vamos para lugar nenhum. Nós estamos correndo um sério risco, o pastor Luiz falou aqui agora há pouco, de vir o arrebatamento e muitos de nós ficar. Olha, se eu colocasse o microfone aqui para os irmãos, dentro de um questionamento óbvio, se você teria certeza ou não da sua salvação, muitos de nós tremeremos a perna para responder, as pernas. É complicado, nós temos que ter a certeza disso. A Bíblia é muito prática. Não importa quem está aqui em cima pregando. O mesmo efeito tem se você dentro da sua casa ler a palavra de Deus, pedir o discernimento ao Senhor e Ele vir e te ensinar tudo isso. E você, evidentemente, colocar em prática. A honra de Ruth libera favor e redenção das pessoas e de Deus. Último ponto. A honra de Ruth libera favor e redenção das pessoas e de Deus. Irmãos, a história aqui prossegue, são 4 capítulos. Lá no capítulo 2, quando elas chegam em Belém, naquela região, a região já tinha retomado o progresso, plantações de milho para todos os lugares, fabricação de pães a todo vapor. Ela entra naquela situação dos mais pobres, dos hipossuficientes. Ela vai até as lavouras de milho, depois que eles fazem a colheita, para pegar aquilo que sobrou. Então ela começa a ir nessas lavouras, e ali ela começa a ter conhecimento com as pessoas, que aquela região em que ela estava, o cara que mandava era Boaz, que era um parente próximo de Elimeleque. A Bíblia não fala, mas ela nos dá a oportunidade de entender que, bem provavelmente, Boaz foi aquele que herdou o patrimônio que Elimeleque tinha deixado quando ele saiu dali. E ele ouve falar de Ruth, que Ruth era uma mulher honrada, que Ruth tinha ajudado a sogra, que Ruth era uma boa dona de casa, que ela era uma provedora, e ele já liga a sua antena nessa conexão com a pessoa de Ruth. Deus já planta no coração dele esse desejo de conhecer melhor Ruth. E nesse sentido ele ordena aos ceifeiros que trabalham para ele, para que aquela plantação ali, parte fosse deixada no chão, para que ela colhesse aquilo. Noemi, uma sogra muito inteligente, percebe que Boaz tinha outros olhos para Ruth. E ali naquele momento ela chama Ruth, conversa com ela e fala: Ruth, você vai agir assim, 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 segundo os costumes judaicos. E ela humildemente, olha a palavra, humildemente, vai até a eira. A eira é o lugar em que eles colocavam os milhos, né, como hoje a gente fala de paiol. As colheitas iam todas para lá para que o milho fosse debulhado. E ali ela, durante a noite, ela chega de quietinho, deita aos pés de Boaz e conversa com ele. E nessa conversa Boaz entende que a vontade de Deus tinha que ser complementada ali, ou completada ali. Ele aceita ela e diz para ela que vai redimir. Olha a palavra, redimir aquilo que Noemi havia perdido. Ele entrega todo o patrimônio de Elimeleque a sogra de Ruth, Noemi, e casa com Ruth. Essa história é maravilhosa. Uma mulher improvável, vinda de uma cidade, de uma localidade em que era vista com maus olhos pelos judeus. E ali, por seu exemplo de honra, de seguir a sogra, de honrar a sogra, de estar junto com a sogra, de oferecer para a sogra
aquilo que ser humano nenhum poderia oferecer, de ter amparado a sogra, de ter ofertado para a sogra o seu tempo de dedicação. É isso que falta para nós. Quanto tempo de dedicação nós temos ofertado à obra do Senhor? Quanto tempo você tem ofertado ao Senhor para pregar a palavra, para estudar a palavra, para levar, para cumprir o ID do Senhor? Isso tudo é honra aos olhos de Deus. O que Deus quer nada mais é do que isso. A honra, meus irmãos, e isso aqui é um aspecto importantíssimo, ela nos leva em lugares em que o nosso talento, o nosso dinheiro, a nossa condição pessoal não podem levar. A honra nos leva a lugares em que o nosso talento, o nosso dinheiro, a nossa condição pessoal não pode nos levar. Muitos convencem por buscar o conhecimento, por passar em concurso, por desenvolver-se economicamente, a ponto de ficar ou ser tido como milionário, bilionário, acha que ele chegou até ali por seus predicativos, por seus adjetivos. Esquecem que a vontade suprema de Deus é o que importa. Veja que Ruth, em momento nenhum, ela quis, na sua ajuda prestada à sua sogra, de acompanhar a sua sogra, de abandonar os pais, de deixar os pais, ela não pensou em momento nenhum em lucrar. Mas Deus, mesmo assim, abençoa a vida de Ruth. Ruth, meus irmãos, casa com Boaz. E desse casamento maravilhoso nasce Obed. Sabe quem que é Obed, meus irmãos? O avô de Davi, pai de Jessé. Olha que fruto maravilhoso. Uma mulher moabita, desacreditada, improvável, faz parte da genealogia do Filho de Deus. Olha quantas gerações o ato de honra de Noemi alcançou. Até o Senhor Jesus. Mulher de fora. Mulher que aos olhos dos costumes judeus era mundana. Mulher que aos olhos da sociedade fosse hoje, com toda certeza, seria execrada. Mulher com toda certeza que seria julgada por nós de acordo com os nossos costumes. Deus não quer isso para nós, meus irmãos. Nós temos que honrar o Senhor nos tempos de crise. Nós temos que honrar o Senhor nos momentos de dificuldade. É dentro do processo. Os irmãos aqui já entenderam isso. Sempre que vamos alcançar uma vitória, uma luta complicada antecede. Sempre. Irmãos, isso é inarredável, viu? É inarredável. Os mais fortes sobrevivem. Os mais fortes conseguem alcançar o sucesso. Vou falar de um dado aqui interessante, foi uma matéria que a pastora Glaucia me mandou. O movimento que está tendo no Brasil aí, abandonando essa questão da inclusão, né? As empresas hoje praticamente todas são obrigadas a contratar pessoas que são homossexuais, né? Aquela questão de reserva de vagas. Hoje, pela graça do Senhor Jesus, esse movimento no Brasil tem mudado. Hoje existe um movimento que chama Empresa Biblicamente Correta. Empresa Biblicamente Correta. EBC. O que os investidores de fora estão prestando atenção nessas empresas aqui? É a questão da ética protestante mesmo, né? Dessas empresas serem éticas, serem fundadas dentro do protestantismo, em que os seus donos consultam a Deus para tomar decisões. E essas decisões têm sido as mais corretas, e essas empresas têm prosperado de uma forma espetacular. Pela graça de Deus, e nós temos que agradecer mesmo, isso tem trazido para a economia brasileira, por mais que a gente não observe agora, porque o nosso principal meio de comunicação, infelizmente, nós crentes acessamos ele, que é a Rede Globo, não mostra isso. Mas existe esse movimento. Por que isso, pastor?
Porque dentro dessas empresas tem pessoas, homens e mulheres que são CEOs dessas empresas, que praticam a honra, que pagam os seus funcionários de uma forma correta, que pagam os seus funcionários além daquilo que realmente deveria ser pago. E aí essas empresas serão, anotem, serão a salvaguarda da economia brasileira. E eu tenho certeza que aqui tem muitos empresários e empresárias que já pensam assim, que já praticam isso. Mas a palavra de hoje não é para isso. A palavra de hoje é para que eu entenda que uma mulher improvável, uma mulher desacreditada, ela se tornou a mulher em que a descendência de Deus veio ao mundo para que nós fôssemos salvos através do Senhor Jesus. Eu estou aqui hoje para pregar para os improváveis. Quantos improváveis nós temos aqui nessa noite? Quantos homens e mulheres que desde pequenos em suas casas ouviram o pai ou a mãe dizer: esse menino não presta, essa criança não vai chegar a lugar algum, esse menino vai dar trabalho, esse menino vai ser preso um dia, esse menino não me dá gosto algum. Olha o jeito que essa menina anda com essa saia rebolando, ele não vai prestar. E mesmo assim, esse improvável, mesmo diante de tantas essas críticas, tantas vítimas de bullying, para trazer um termo atual, não alcançou, essas atitudes não alcançou sua vida. Você chegou aqui, meu irmão, minha irmã, de uma forma que nem você entende. Senhor, até aqui eu cheguei, mas o que está acontecendo, Senhor, na minha vida? Você se olha como um improvável, você se olha como uma pessoa que não tem solução. Aquilo que você quer para a sua vida não chega, nada que você faz dá certo. Eu quero convidar você, que se considera um improvável, e eu me considero improvável. Até aqui ajudou-me o Senhor, até aqui ajudou-me o Senhor. Eu sou um homem abençoado por Deus, mas que entendeu que Ele tem propósitos para a minha vida. Improvável aos olhos da sociedade, mas para Deus, o escolhido. Vocês são escolhidos. Vocês todos são escolhidos. Se estão aqui nessa noite, improváveis de Deus, improváveis para o mundo, é porque Deus quis que vocês estivessem aqui. Não tenha vergonha, meu irmão e minha irmã, de uma vez entendido isso, de vir aqui na frente para receber a oração do Senhor. Eu não quero aqui, sob hipótese nenhuma, forçar nada. Não quero aqui que você pense que isso é um ato ritualístico da fé, e as pessoas têm que vir aqui na frente. Você tem que entender que esse ato, na verdade, é um ato de fé, é um ato de esperança, é um ato em que você vai dar o grito de liberdade, mesmo que silencioso, desse improvável. É você, homem e mulher de honra, que pratica a honra, que abraça o seu irmão, que entende o que o seu irmão passa, e que entende o que você passa, e que só o Senhor é Deus, é só Ele, e ninguém mais, não é nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, não é ninguém a não ser Deus. Que Deus possa tocar no seu coração, que a graça soberana de Deus possa atingir o seu coração, que essa situação de improvável deixe de ser um pensamento fixo na sua mente, e que no lugar disso tudo, a soberana vontade de Deus possa tocar no seu coração. Quero convidar a igreja a se colocar de pé, e aqueles que se sentiram tocados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, que venham aqui à frente. Venha aqui à frente para que nós possamos orar por você.